Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, lembramos a todos, para aqueles que quiserem, deixarem reservado um recipiente com água, que pode ser um copo, uma garrafinha, uma jarra, para que possamos juntos fluidificar, magnetizar esse líquido durante a nossa reflexão de hoje. Um recado importante também é que este vídeo está sendo publicado no dia 29 de abril. Logo, dia 1º de maio é um feriado, Dia do Trabalho, inclusive o tema da nossa reflexão de hoje. Neste dia, a assistência espiritual presencial do CEF, que começa às 19 horas, ocorrerá normalmente. O mesmo para a assistência espiritual de domingo, dia 30 de abril, às 9 da manhã para o público em geral e às 11 da manhã para os animais, também ocorrerá normalmente. Pois bem, convido a todos nesse instante a relaxarmos um pouco para entrarmos no clima da reflexão de hoje. Fechamos os nossos olhos, respiramos de uma maneira mais tranquila e serena, para que possamos acalmar o nosso corpo físico, mente e coração. Assim vamos sentindo também o ambiente ao nosso redor se tranquilizando, mudando de sintonia. Sentimos nesse instante a presença do nosso querido anjo de guarda, o nosso amigo, companheiro de todas as horas, onde agradecemos por toda assistência, instrução, proteção que desprende a nós. Com esse amigo nos ligamos aos demais benfeitores espirituais, que cuidam da gente onde quer que estejamos. E é com esses amigos, com essa família espiritual que nos elevamos espiritualmente. Imaginando-nos agora subindo aos céus na direção da esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe, que mais uma vez com o seu véu azul, com o seu carinho, com o seu amor, nos acalma por completo e pela sua energia nos eleva até a esfera crística de Jesus, nosso amigo, irmão, modelo e mestre. Contigo, Jesus, agradecemos por todas as bênçãos e ensinamentos que desprende a nós, e é contigo que nos elevamos até a esfera divina de Deus, nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por todas as oportunidades de crescimento que concede a nós, para que através de nossa vontade e perseverança sejamos cada vez melhores. E assim juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. Pois bem, como já anunciado, dia 1º de maio é o dia que comemoramos o Dia do Trabalho, feriado internacional. Mas esse significado, este feriado, ele é um tanto quanto diferente dos demais. Porque no Brasil especificamente, a maioria dos nossos feriados são de cunho religioso, cunhos católicos, mais exatamente. Mas esse Dia do Trabalho, até desde sua origem, como já explicitado aqui no canal em anos anteriores, ele vem da reivindicação da greve geral ocorrida nos Estados Unidos,
onde os trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho. Então, mais do que um feriado, para obviamente nós descansarmos, sairmos da rotina, enfim, é um dia simbólico de reivindicações, onde toda a classe operária especificadamente, e claro, outras classes também, claro, elas podem justamente enaltecer, fortalecer o significado deste dia, reivindicando melhores condições, reivindicando outros direitos, enfim, etc. Então, acima de tudo, é um dia de reflexão. É um dia realmente de sairmos da rotina para pensarmos naquilo que já conseguimos no sentido de direitos e percorrer outros direitos. Fazer valer, acima de tudo, o nosso senso de justiça. Mas claro, aqui, dada essa introdução, nós vamos para o cunho espírita. De acordo com a doutrina, com a filosofia espírita, todo trabalho é útil, desde que, claro, direcionado para o nosso bem e o bem ao próximo. É claro que o trabalho direcionado para o mal, o trabalho direcionado para denegrir, para atingir outras pessoas e, enfim, ir contra o sentido das leis divinas, este deixa de ser útil. Mas o trabalho em geral, seja ele assalariado, seja os outros tipos de trabalho, todos eles são úteis. Falando inicialmente do sentido profissional. Dada isso, ou seja, toda a utilidade de qualquer trabalho, não há uma diferença do ponto de vista espiritual daqueles que ocupam cargos mais altos numa determinada empresa, por exemplo, ou daqueles que realizam serviços mais básicos. O que queremos dizer é que o trabalho que um gari desempenha na rua, que um pedreiro desempenha numa obra, que uma faxineira desempenha numa casa, é tão digno e tão louvável quanto o presidente de uma empresa, quanto o chefe do mercado financeiro, quanto o presidente de um país. Todos perante Deus, perante a espiritualidade, têm o mesmo valor. O que irá diferenciar justamente um do outro não é o trabalho em si, longe disso, mas é a conduta da pessoa, a conduta de cada um, principalmente frente ao trabalho que ocupa, que desempenha. Platão já dizia lá atrás: quer conhecer realmente alguém, dê poder a essa pessoa. Então não é raro, muito pelo contrário, é mais frequente do que imaginamos, pessoas com cargo de chefia, com cargo superior na empresa, agindo de puro orgulho, usufruindo do cargo que possuem para exercer o seu egoísmo, prepotência, maldades, espalhar ignorâncias alheia, principalmente para aqueles que, segundo ele, a cabeça pequena daquele que ocupa um lugar maior na hierarquia empresarial, tem um lugar mais básico e por isso seria inferior. Como dissemos, infelizmente não é raro, porém frequente, que haja assédio moral, que haja falta de educação, que haja desprezo, que haja, enfim, todo esse tipo de subjugação muito comum entre aqueles que ocupam, estão num cargo de chefia na empresa, frente àqueles que estão num cargo chamado de inferior. Mas isso não só no cunho empresarial, corporativo. Na rua também a gente vê isso. Nós vemos justamente os agentes da limpeza urbana sendo muitas vezes subjugados. Nós vemos outros trabalhos dignos, como por exemplo entregar panfleto na rua, como por exemplo vendedores de porta a porta, muitas vezes sendo maltratados. E Platão, no fim das contas, estava corretíssimo. Corretíssimo. Há também a tendência psicológica de que nós replicamos para os outros que estão conosco aquilo que nós recebemos. Então, um determinado gerente, por exemplo, ao ser ali maltratado pelo diretor da empresa, é uma tendência, a descontar aqueles maus tratos frente aos membros de sua equipe. E esse ciclo vicioso continua sem cessar, até que um elo dessa corrente se quebre. Pense o contrário, reverta justamente aqueles maus tratos que por ora tenha recebido em bondade, em bons tratos, em educação. Quem tem a ganhar com isso? Não só todos os membros da equipe na qual esse gerente, no nosso exemplo, faz parte, mas principalmente o próprio gerente. Porque os maus tratos recebidos daqueles que são seus superiores
serão ali administrados em seu subconsciente, e se realmente essa pessoa tiver um cunho ali dentro de si amadurecido, sentimentos realmente ali trabalhados, do ser dona de si, autoconfiante, vigilante, ela conseguirá tirar de dentro de si, não represar aquele sentimento ruim e tampouco transmitir para os outros que estão ao seu redor. Então aqui já cabe um ponto de atenção importantíssimo. O quanto nós somos repetidores do comportamento que nos é desprendido no nosso dia a dia. O quanto que aquilo que é dito, que é feito para nós, nós simplesmente replicamos para os demais. Talvez até não da mesma forma, mas com uma carga maior. Sendo mais rigorosos, sendo mais severos, sendo mais assediadores. É um ponto de atenção. Porque a doutrina também nos explica que aquilo que semeamos, nós colhemos. Então ali no momento, um chefe maltratando os seus empregados, aparentemente fica ali que os empregados é que estão levando a pior, mas não. Não. É justamente o autor desses possíveis maus tratos quem está angariando para si toda aquela energia negativa. Dito isso, voltando ao conceito do trabalho, além do cunho empresarial, do cunho do trabalho assalariado, ou seja, aquele no qual nós desprendemos nossas capacidades, tempo, atenção para a nossa subsistência, para colocar o pão ali na mesa, na nossa mesa e na mesa dos nossos, existem outros tipos de trabalho, como o trabalho voluntário. Um trabalho que, pela sua essência, não visa o benefício do dinheiro e qualquer outro benefício. Aliás, o trabalho voluntário ele visa única e exclusivamente o maior benefício que nós poderíamos atrair para nós mesmos, que é o benefício da caridade, o benefício da ajuda ao próximo, o benefício de realmente fazer ali o que Jesus nos ensinou. É claro que, como dissemos, dependemos do trabalho assalariado, da nossa remuneração para poder nos alimentar, nos subsistir, viver. Mas há também a dependência do trabalho voluntário para o nosso espírito, para nos trazer, fortalecer em nós um propósito de vida, fortalecer aquilo que o dinheiro não paga, que é o sorriso no rosto do outro, que é a sensação de dever cumprido enquanto espíritos inteligentes na qual somos, a sensação de dever cumprido perante Jesus, por nos autoproclamarmos cristãos. O cristianismo ele ocorre principalmente aí, na ajuda ao próximo, em se colocar frente às dores do outro, em sentir as aflições do outro e assim trabalhar para poder atenuar o que o outro está sofrendo da melhor maneira possível. Isso o dinheiro não compra. E aí nós nos damos conta de que o mais importante na vida não é o dinheiro, mas sim o nosso tempo. Porque aquilo que nós fazemos com o nosso tempo, o dinheiro não compra. Sem tempo para poder, afinal de contas, gastar o dinheiro, de que vale nós sermos milionários? Pois é. E o que nós fazemos com o nosso tempo? Nós temos ali a nossa carga horária de trabalho, diária, semanal, mas e no tempo restante? Utilizamos apenas para usufruir daquilo que temporariamente nos satisfaz? Ou reservamos alguns minutos, uma horinha que seja, para alimentar realmente a semente do Evangelho que habita em nós? Então, trabalho assalariado, trabalho voluntário, e tem um outro tipo de trabalho que também vale a pena destacar aqui, que é um trabalho que ninguém enxerga, mas que vez ou outra, mais cedo ou mais tarde, nós sentimos, que é o trabalho da reforma moral. É aquilo que nós trabalhamos para nos conhecer, para nos fortalecer interiormente, para que sejamos cada vez mais resilientes, confiantes, perseverantes. Esse é um trabalho silencioso e, ao contrário dos dois anteriores, por mais que nós gostaríamos de demonstrar, não é possível. Porque é um trabalho íntimo. É um trabalho que nós fazemos exclusivamente em prol de nós mesmos.
é o trabalho de se observar, é o trabalho de se corrigir, e aí está a maior dificuldade nesse trabalho. Porque é muito difícil para nós ainda reconhecer quando estamos errados, reconhecer os nossos defeitos, reconhecer o quanto que temos de melhorar. E este é um trabalho louvável por demais, porque se formos observar, no trabalho assalariado e no trabalho voluntário, o nosso desempenho nestes será modificado completamente com base no primeiro trabalho, que é o trabalho feito por nós mesmos, em prol de nós. Se nós não trabalharmos, por exemplo, para sermos mais pacientes, como seremos pacientes no ambiente de trabalho? Como teremos a paciência necessária para organizar a nossa rotina e abrir ali uma janela de trabalho voluntário? Se nós não trabalharmos em nós a generosidade, como também iremos crescer sendo generosos no ambiente profissional? E como iremos despertar em nós a vontade do trabalho voluntário? Então, este trabalho feito em prol da nossa consciência, do nosso autoaprendizado, é o primário, é o fundamental. É a partir dessa observação deste trabalho interior que nós seremos melhores profissionais, assalariados, seja em qualquer segmento, ou seja em qualquer profissão que atuemos, e que nós seremos cada vez mais melhores voluntários. Se ainda não fazemos nenhum trabalho voluntário, é a partir do trabalho da generosidade, nessa necessidade de fazer algo para o próximo, que nós iremos despertar justamente essa luz em nós, do que estamos fazendo, do que estamos deixando de fazer. Então vejamos, existem diversos tipos de trabalho. Mas o que estamos colocando aqui é justamente que o trabalho mais fundamental que existe é aquele que muitas vezes, ou na maioria delas, nós não nos damos conta, que é o trabalho em prol do nosso crescimento, modificação espiritual. Começando com um autoconhecimento, um trabalho árduo, difícil, demorado, mas extremamente prazeroso e recompensatório. Depois de observar como nós somos e cada vez mais aprendermos conosco mesmos, com nossos erros, atitudes, partirmos justamente para crescer, para amadurecer as nossas virtudes, remediar cada vez mais os nossos defeitos e deslizes e assim cada vez mais crescermos como espírito. Onde as pessoas ao nosso redor, vendo o nosso exemplo, além de se contagiarem, além de se motivarem a fazer o mesmo, também irão se espelhar em nós. Sentirão cada vez mais a nossa falta quando não estivermos por perto. Sentirão cada vez mais vontade de estar conosco, de aprender conosco, de seguir conosco. E cada sementinha, cada luzinha acendendo assim, nas diversas consciências, fará um volume numeroso que fará crescer a fraternidade, o bom convívio, a sociedade que todos nós queremos para o futuro, que não é uma sociedade rica de bens materiais, que não é uma sociedade desenvolvida apenas do ponto de vista econômico, mas é uma sociedade que se importa com aqueles menos favorecidos. É a sociedade que se ajuda a crescer também do ponto de vista educativo, religioso e moral. Essa é a sociedade que nós realmente devemos querer para o Brasil e para o mundo. Porque o dinheiro, o valor, nós observamos aí que as crises econômicas já se encarregam de nos dizer de que é frágil demais para que nós possamos apoiar o nosso tempo integral e a nossa felicidade apenas no dinheiro. Vale muito mais a pena, portanto, apoiar a nossa dedicação e atenção ao trabalho no nosso subconsciente, para que sejamos cada vez mais melhores trabalhadores para nós e para o mundo. Vamos então nesse instante, mais uma vez fechando os nossos olhos para trabalhar. Trabalhar no sentido de vibrar. E vibração é aquilo que nós sentimos, que nós gostaríamos de receber, porém nós doamos para o próximo. Por isso,
Vamos mentalizando muita luz e felicidade em torno de todo o nosso planeta, principalmente para aqueles irmãos que ainda vivem aflitos em virtude de desastres naturais ou de conflitos de toda sorte. Vibramos pelo Brasil, para que a luz de Jesus cada vez mais contagie o coração dos brasileiros e possamos juntos transformar esta pátria na pátria do Evangelho. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, entregues à fome, frio, solidão, para que a nossa energia chegue como um abraço caloroso e aqueça os seus corações. Vibramos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa, muitas vezes desamparada, por aqueles encarcerados para que saiam melhores de que quando entraram. Vibramos por aqueles que ainda desprendem o seu tempo em sentimentos de vingança, rancor, ódio. Vibramos por todos os lares da terra para que haja diálogo, compreensão e entendimento. Vibramos pelo nosso próprio lar, mentalizando, desejando, rogando que a luz de Jesus seja derramada em cada um dos cômodos da nossa casa, tanto dentro quanto fora nos seus arredores. Vibramos pelo CEF, por esta casa que continue aberta por muito tempo para nos acolher, nos abraçar, nos receber. Bem como as demais casas espíritas do Brasil e do mundo, assim como as demais religiões nas suas igrejas, templos, mesquitas, terreiros. Vibramos em especial por aquela pessoa que sabemos mais precisar dessas energias neste momento. Que Jesus a envolva com todo o seu amor. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que neste momento possamos mais uma vez reforçar a nossa fé, a autoconfiança, a resignação. E entregamos a Jesus e a espiritualidade e o restante de nossas vibrações para que levem aonde mais for necessário. E nesse instante convido a todos a permanecermos assim nessa sintonia, mentalizando que a luz de Jesus surge do nosso alto e é derramada sobre nós, na forma de um passe luminoso. Essa energia discorre da cabeça aos nossos pés, reenergizando, revigorando todo o nosso corpo físico. Que possamos nesse instante manter o pensamento em Cristo, para que possamos abrir o nosso coração e mente, aflorando a nossa fé, permitindo que essa energia também entre em nosso coração e toque os nossos sentimentos. Nos revigore intimamente, tocando a nossa consciência e nosso espírito, semeando em nós a semente do Evangelho que Jesus plantou. E é nesse instante que vamos pegando aquele recipiente com água que preparamos, para que com as nossas mãos mentalizemos que essa mesma luz e energia que transcorre em nós é doada, é transmitida a esse recipiente com água, para que igualmente reenergize as suas moléculas, possa magnetizar este líquido, para que ao ingerir possamos contar com esse fator a mais de sustentação para nós mesmos. E assim, aproveitando o desfecho deste momento, elevamos o pensamento a Jesus em gratidão, para agradecer por mais esse instante em que nos reunimos em seu nome, elevando assim o pensamento a Deus e rogando graças a Deus. Ainda não é inscrito no nosso canal? Não perca tempo, realize esse trabalho louvável, se inscreva no canal, clique também no sininho aqui abaixo, para que você seja aí informado de todos os novos conteúdos que estamos trazendo. Também agradecemos pela curtida, pelo like neste vídeo e no compartilhamento em suas redes de contato, para que essa mensagem sobre o Dia do Trabalho chegue a cada vez mais pessoas. Eu me despeço por aqui, rogando que Jesus esteja contigo hoje e sempre, e até a próxima. Tchau!